Muitas vezes nós estamos totalmente fora do lugar, fora da direção, fora da vontade do nosso Deus e nós somos indagados por Ele. Esse é o estudo de número 1265 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ter uma vida de intimidade, de comunhão com o nosso Deus o tempo todo. Vamos ao nosso tema. Onde estás? Será que estamos no lugar certo? Nosso texto base está no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9, que diz: Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Nosso Senhor, Ele quer ter intimidade, comunhão, Ele quer ter relacionamento conosco em todos os momentos. Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Os olhos dele, a Bíblia nos ensina, contemplam todas as coisas. Vamos conferir em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que diz: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. E tem outra versão que diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus não dorme, ou seja, Ele não dormita. Ele está atento a tudo, Ele está pronto para nos socorrer, nos ajudar, para nos fortalecer, nos dar direcionamento e também vitória. E o autor de Hebreus nos ensina que não há nada que Deus não saiba. Hebreus capítulo 4, verso 13: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos de prestar contas. Nada em toda a terra, em toda a criação, em todo o universo está oculto diante de Deus. 3 atributos de Deus que sempre falamos é que Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está presente em todos os lugares, e onipotente, que Ele tem todo o poder. O nosso Deus é soberano. Mas então fica uma indagação: por que Deus perguntou a Adão onde ele estava? Se o próprio Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Vamos nos lembrar justamente desse contexto. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam cooperando na criação do homem. E Deus colocou o homem no jardim, deu ao homem a liberdade, mas também deu uma orientação, deu a ele uma ordem. Gênesis capítulo 2, verso 15 ao verso 17 diz assim: e Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Olha, para quê? Para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Deus é conhecedor do passado, do presente, do futuro. Nosso Deus, Ele é atemporal. E o ser humano, ele age motivado pelo seu coração. Mas a Bíblia, ela nos adverte: o nosso coração,
O coração do ser humano é miseravelmente corrupto, é enganoso e não podemos em momento algum sermos direcionados por ele. Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10 diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração do homem, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mas olha que Deus tremendo, Deus que nós servimos. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele sonda o nosso coração. Por isso a Bíblia nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração e não sermos direcionados por ele, mas sim sermos direcionados pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo. E Adão e Eva, eles desobedeceram a ordem de Deus, eles comeram do fruto e ao comerem perceberam que estavam nus, e ao ouvir a voz de Deus, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Gênesis capítulo 3, o verso 8 ao verso 10. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde estás? É o nosso texto base. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Mas Deus, ele sabia de todas as coisas, e mesmo assim ele dialogou com Adão. Deus estava conversando com Adão, buscando Adão, trazendo esperança de reconciliação para o ser humano. Deus estava revelando o plano da salvação, o resgate, a retomada da comunhão com ele. É o Deus lindo que nós servimos, é o Deus misericordioso, cheio de graça. Muitas pessoas estão longe do Senhor, agem segundo seus próprios corações e colhem os frutos das suas escolhas, frutos para a desonra, para a tristeza, para o sofrimento. Vamos nos lembrar que Abraão, ele desceu para o Egito e lá ele mentiu. Gênesis capítulo 12, verso 10 e verso 11. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abraão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Ele combinou com sua esposa e mentiram para preservarem suas vidas. Ele não confiou plenamente no poder do Senhor e ele foi repreendido pelo rei Abimeleque. Quando nós estamos em lugares errados, nós usamos armas erradas. Abraão usou a arma errada, ele usou a mentira. E Ló, ele foi guiado pelos olhos. Olha que interessante. Ele escolheu viver em Sodoma, onde ele sofreu com o pecado daquele povo. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 7, verso 8, diz: e Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ló, ele não compactuou com o pecado deles, mas ele sofria, ele tinha a alma dele atormentada por causa da iniquidade daquele povo, e ele perdeu tudo que ele tinha lá em Sodoma, pois Deus a destruiu totalmente. Ló estava no lugar errado. Podemos nos lembrar de Josafá. Josafá estava com Acabe numa guerra que não era para ele estar, e ele passou um grande pavor,
1 Reis, capítulo 22, verso 32 e verso 33 diz: quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: vê, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. O rei da Síria tinha avisado que não era para os soldados dele atacarem a ninguém, a não ser somente o rei Acabe. E o rei Acabe estrategicamente se disfarçou e não foi reconhecido. Mas o rei Josafá, ele foi poupado por Deus naquela situação. Mas lembre-se, ele passou um grande medo, ele passou um grande pavor, um sofrimento desnecessário, porque ele estava no lugar errado. E não foi só isso não. O Senhor o repreendeu. Segundo Crônicas, capítulo 19, verso 1 e verso 2, diz: quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e o admoestou, dizendo: devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Ora, por conta desse erro, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Nós devemos em todo tempo consultarmos ao Senhor para sabermos se estamos no centro da vontade dele, e devemos agir de acordo com o que o nosso Deus tem preparado para nós, com a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Podemos nos lembrar também de Sansão, que estava fazendo o que desagradava ao nosso Deus e acreditava que o Senhor estava com ele. Imagina, Sansão estava lá no colo de Dalila, uma mulher ímpia, e onde ele perdeu a sua força. Juízes capítulo 16, verso 19 e verso 20, fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e humilhou-o, viu suas forças se esvaírem. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Olha a atitude dele. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Sansão confiou o segredo da força dele a Dalila. Sansão abriu o seu coração para aquela pessoa ímpia e ele foi traído por ela. Ao ser despertado, o que ele acreditou? Que ele ainda tinha força, que o Senhor ainda estava com ele, mas não possuía nem mais a presença do Senhor e nem as forças. Além de Sansão perder as forças, ele perdeu os olhos, pois foram furados pelos filisteus, e ainda se tornou motivo de zombaria para eles. Costumo sempre falar, Sansão, aquele que foi usado por Deus, se tornou palhaço para os filisteus. Nós vimos exemplos de pessoas que estavam onde não deveriam estar e não precisavam estar. Podemos nos lembrar também de Jonas, ou seja, aquele profeta que foi rebelde, foi desobediente à ordem do Senhor, foi parar dentro do ventre de um grande peixe. Lá ele ficou 3 dias, 3 noites, angustiado. Jonas capítulo 1, verso 17 diz: entre mentes, Yahvé o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias
e 3 noites dentro do ventre daquele grande peixe, Jonas se sentiu desesperado, angustiado. A Bíblia fala como se ele estivesse dentro, ou seja, jogado nas profundezas. Eu vou começar a concluir. Nós devemos querer estar onde Deus quer que estejamos, no centro da vontade dele, em obediência à palavra dele, buscando-o em primeiro lugar e seguindo as suas orientações. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus e andamos segundo a nossa própria vontade, segundo a vontade do nosso coração, pode ter certeza, desagradaremos ao nosso Deus e sofreremos a lei da semeadura. E eu paro um pouco para pensar, será que nós estamos vivendo no centro da vontade do nosso Deus? Ou será que Ele está nos perguntando nesse momento, onde você está? O que você está fazendo? Que possamos refletir e que possamos querer ter cada vez mais e mais desejo de estarmos em comunhão e em intimidade com o nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. O Senhor tem nos abençoado grandemente. E não se esqueça, caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva. E que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.